Olá! Hoje eu resolvi me esconder um pouquinho na sombra. Vou pegar um cenário um pouco diferente aqui e resolvi ficar na sombra. Eu tô vendo aqui que o vídeo vai ficar um pouco escuro no meu rosto, não faz mal. Meu rosto também não é o mais importante, né? A questão aqui é com relação à lição número 7, que vai de 7 a 14 de novembro. Hoje é 24 de outubro, né? Nós estamos aqui já estudando a lição número 7. Aliás, eu estou atrasado, né? Hoje eu tenho que gravar a lição número 7, número 8 e número 9. Estou bastante atrasado. Santíssimo e poderoso Deus, graças te damos, porque Tu és o nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar bem logo. Muito obrigado por isso. Temos conhecimento a respeito das profecias, mas a grande advertência para nós é a mesma advertência que foi para o povo judeu nos tempos de Jeremias. Precisamos estudar bem essas lições e especialmente colocá-las em prática. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Então, aqui nós temos o verso de Jeremias 9, versículo 24, onde diz assim: o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Por que Jeremias escreveu isto naquela época? Porque eles não estavam mais conhecendo a Deus. Eram o povo de Deus, mas não conheciam a Deus. Tipo assim, se eu tenho 5 filhos, os 5 filhos não me reconhecem como pai, não sabem que eu sou pai deles. De tão desligados que são, não sabem quem é a mãe deles. Isso aconteceu com o povo judeu no tempo de Jeremias. Por isso que escreveu isso: glorie-se nisto, em me conhecer, né? E saber qual é a minha vontade, e saber também que eu faço justiça, faço juízo, sou misericordioso, né? Enfim, como que Deus age? Eles precisavam saber disso, eles já não estavam mais sabendo. Estavam numa situação tão deplorável que o meu povo perece por falta de conhecimento sobre Deus. Temos que ter muito cuidado que não venhamos nós a cair nessa situação hoje. Eu já ouvi muitos dizer assim dentro da igreja, muitos, não são poucos, dizer assim dentro da igreja, com relação a essas coisas, com relação a coisas mundanas, mundanismo. Se você se sente bem, então está tudo bem. Quem fala isso não conhece a Deus. É isso que diz esse versículo aqui, não é? Babilônia já havia dado 2 advertências. Jerusalém já foi invadida 2 vezes. Foi atacada 2 vezes por Babilônia. A terceira seria devastadora. E Jeremias estava lutando para evitar a terceira e última invasão por parte de Babilônia, né? Então, a pergunta que está aqui na lição, na parte de sábado à tarde, é a seguinte: imagine o que teria acontecido se as pessoas tivessem dado ouvidos a Jeremias e aceitado a advertência do profeta. Sim, aquele templo de Jerusalém construído por Salomão seria o templo que Jesus estaria utilizando no seu tempo. Quando veio aqui, os muros de Jerusalém estariam erguidos, quem sabe até hoje, se não fosse destruído por Roma no ano 70, né? Então teve 2 destruições gigantescas, a de Babilônia e a de Roma. E mesmo assim, o povo continua ainda hoje esperando o Messias. Não aceitaram nunca o Messias. Mas isto é uma terrível advertência também para nós hoje. Tem muitas coisas que a gente gosta de fazer, que a gente ama e que a gente não larga. E lá pelas tantas a gente não acha mais que isso está errado.
Vou dar um exemplo do que acontece aqui na minha cidade de Juí, que é o Rio Grande do Sul, terra de gaúchos, terra de chimarrão, né? Qual é o adventista que não sabe que chimarrão é uma droga que vicia e que faz mal? Inclusive pode gerar câncer, e gera câncer. No entanto, ai de quem de um pregador que vier na igreja e alertar contra o chimarrão. Ai dele. Pois bem, foi exatamente o que eles disseram naqueles tempos. Não, Jeremias, tu não pode pregar, tu não pode trazer aqui as mensagens de Deus. Tu não pode trazer aqui as profecias de Deus, senão nós vamos te matar. Né? É isso que eles... Lembra que nós estudamos na quarta semana? Deixa eu ver aqui onde está escrito isso. Eu vou ver aqui, eu quero resgatar esse conhecimento, né? Esse alerta. Já vou achar aqui. É em Jeremias 11, versículo 21. Não venha pregar aqui as mensagens do Senhor. Não pregue essas mensagens, porque senão vamos te matar. Hoje, muitos dizem assim, não venha falar aqui do chimarrão, ou de, sei lá, outras coisas, de brinco, de batom, de pintura de cabelo, etc e tal, lá, porque senão pode pregar isso. Qual é que era a situação naqueles tempos? Dureza dos seus corações, né? Armavam ciladas contra os seus próximos, mentiam, zombavam, eram falsos, recusavam conhecer a Deus, adulteravam, não seguiam a lei e praticavam iniquidade. O que é praticar iniquidade? Iniquidade é não obedecer aos mandamentos de Deus. Né? Então, essa era a situação. O Jeremias ele se angustiava por ver a desgraça que aconteceria com Judá. Já havia acontecido com Israel e agora estava na iminência de acontecer com Judá. Né? Então a criatura resolveu achar que podia ensinar o Criador a ser Criador e dizer, tu está errado, nós vamos seguir por aqui. Deus dizia, não, é por lá. Disse, não, nós vamos por aqui, pronto. Assim também é hoje. Nós estamos em época de pré-sacudidura. Muitos estão fazendo o que acham que os seus corações dizem que devem ser feitos. Né? Então, nós temos que ser diferentes do mundo. Nós somos um grupo pequeno. Os adventistas, faz alguns anos, são 18 milhões de pessoas. Né? Isso é um percentual extremamente pequeno. Tá menos 0,02% da população do mundo. Então, ou nós imitamos o mundo, como eles imitaram o paganismo naquela época, ou nós somos diferentes do que é o mundo e somos semelhantes ao que era Jesus Cristo. Né? Nós temos que ser diferentes. Se nós identificarmos em nossa vida pontos em comum com o mundanismo, preocupemos-nos, porque se nós não mudarmos esses pontos comuns com o mundanismo, nós seremos sacudidos. E detalhe bem importante, os que nos perdermos por pequenas coisas. Não nos perderemos por tráfico de droga, por assalto a banco, por estupros, etc. Não, por aí não, serão por pequenas coisas. Qual é o tamanho do pecado que Deus suporta? O menor pecado tira-nos da vida eterna. E é por isso que Satanás nos ataca com pecados pequenos. Pequenas coisas. Né? O que eles mais fizeram lá? Imagens ridículas, mortas, que não falam, não caminham, não ensinam. Né? Vamos supor o seguinte, lá vai o Sigberto, lá vou eu, derrubo uma árvore. Aqui do lado tem uma que foi cortada uns galhos. Né? Até tem um galho ainda no chão ali. Pego aquele galho, corto um pedacinho, né? Assim, e faço uma escultura, crio ali um ídolo, parece um ser humano, né? Um ídolozinho. Depois coloco ele num certo lugar ali dentro da casa, me ajoelho dentro daquele ídolo e passo a adorar aquele ídolo dizendo, me salva, me cura, me dê saúde, me dê vida eterna. Qual é o meu lugar? Não é no hospício? Ora, pensa um pouquinho.
Se eu sou adventista do sétimo dia, se eu já li a Bíblia várias vezes, se eu já acho que conheço a Deus, fizer algo assim, mereço as bênçãos de Deus? Nossa, como? Essa era a questão lá. Mas a coisa era ainda pior, né? O criador dessas imagens, ou seja, o ser humano que fez essa imagem, acreditava que aquela imagem, aquela escultura podia lhe servir de Deus. Mas como é que o criador daquela imagem, não Deus, o criador daquela imagem, o escultor, vai adorar a sua criatura, aquilo que ele fez? Gente, mas eles tinham conhecimento disso. Lá pelas tantas chegaram ao ponto de não ter mais conhecimento do seu erro, né? Estátuas feitas por homens, adorar estátuas feitas por homens. Que coisa mais impressionante, que coisa fora do... Isso é simplesmente ridículo, isso que eles faziam. Eles tinham noção do que estavam fazendo. Gente, eles tinham todo o conhecimento, eles tinham os profetas, tinham os sacerdotes, que aliás é que eles faziam isso, né? Então aqui havia um chamado para arrependimento na parte de terça-feira. Arrepender e abandonar. Essa que é a questão. Arrepender, não existe arrependimento sem abandono. Arrepender, ou fazer diferente, não vou seguir mais isso, fazer diferente. Abandonar hoje o mundanismo, naqueles tempos a idolatria. Aqui está escrito assim, eu achei muito interessante. Os habitantes de Judá eram todos indignos, contudo Deus não os abandonaria, por eles seu nome deveria ser exaltado entre os pagãos, né? Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e Deus iria retirar a sua ira, né? Depois embaixo diz assim, o verdadeiro arrependimento inclui a remoção do pecado de nossa vida pela graça de Deus. Ou seja, abandonar, arrepender quer dizer mudar, é mudança de vida, é não praticar mais essas coisas. Hoje não praticar mais essas coisinhas, né? Então as pessoas devem se arrepender. Hoje precisamos muitos de nós precisamos abandonar, largar o mundanismo de uma vez. Mas o que eles queriam fazer? Queriam matar Jeremias. Queriam matar Jeremias porque Jeremias pregou contra o templo, pregou contra a cidade. Isso vai ser destruído. Pregou contra a cidade, tem que matar esse homem, né? E queriam matar ele. Jeremias disse, então tá bom, então vocês matem, querem me matar, me matem, mas vocês serão responsáveis por sangue inocente. E o que aconteceu? Os anciãos da cidade, os chamados príncipes, os anciãos da cidade, e grande parte do povo foi defender o Jeremias. Se não teriam morto Jeremias. Quem teria morto Jeremias? O rei e os sacerdotes. Entra isso na cabeça da gente? Isso pode entrar. Um sacerdote, que era da linhagem de Arão, escolhidos por Deus, para oferecer sacrifícios pelo perdão dos pecados, para ensinar a vinda futura de Jesus Cristo. Esses queriam matar o profeta Jeremias, o profeta de Deus. Aliás, sempre foi essa história. De um lado estiveram os sacerdotes e os reis. Do outro lado estava um profeta, ou dois às vezes, né? Sempre foi assim. Até hoje, de um lado está a profetisa Ellen White, do outro lado estão sacerdotes. Muitos pastores que não aceitam, mas fazem de conta que aceitam. Deus não pode abençoar um povo rebelde. Por que Deus abençoaria um povo rebelde? Me explica uma coisa. Veja bem. Se eu sou rebelde, flagrantemente rebelde, faço exatamente o contrário do que Deus deseja, e sou abençoado por Deus, qual é a mensagem que Deus está dando ao mundo? Vamos supor assim, eu estou adorando ídolos. Ídolos hoje é assim, futebol, sou fanático por futebol, expresso isso dentro da igreja, em tudo que é lugar, coloco no Facebook, etc. Gosto também de baladas, tomo cerveja, não faço nada disso, desculpe, né? Mas vamos supor isso, né? E faço essas três coisas. E Deus me abençoa sobremaneira, dá para ver que eu sou abençoado por Deus. Qual é a mensagem que Deus está enviando ao mundo por meu intermédio?
que Ele aprova essas coisas. É isso. Ele vai ter que inclusive me salvar, porque você está me abençoando, eu fazendo essas coisas. Seria incoerência de Deus se Ele não me salvasse. Né? Ele está dizendo ao mundo, ô mundo, vocês têm que fazer igual o Sigberto. Né? Vocês têm que praticar essas coisas que ele pratica. Está certo isso, eu estou abençoando ele, vocês não estão vendo? Então Deus jamais pode abençoar alguém que é rebelde. Não pode. A pessoa, se vai bem por outros motivos, mas não pelas bênçãos de Deus. Então é isso que estava acontecendo aqui. Os ninivitas. Se os ninivitas tivessem ouvido a mensagem de Jeremias. Os ninivitas ouviram a mensagem de Jonas, uma mensagem de ódio, de raiva. E foi feita uma vez só aquela mensagem, foi dada uma vez só. E se arrependeram. E esses aqui queriam matar o profeta. Os ninivitas não queriam matar Jonas. Não queriam matar Jonas. Pelo contrário, se arrependeram. Então Jeremias, ele foi salvo por príncipes, por anciãos do povo e por algumas pessoas do povo. Naquele tempo de Zedequias, ele estava trazendo uma mensagem de salvação. E eles não queriam aceitar. Por que não queriam aceitar? Porque já estavam tão envolvidos na idolatria que eles não conseguiam largar mais. Esse assunto nós vamos aprofundando mais adiante. Né? Eles colocaram imagens de escultura e pinturas dentro do templo do Senhor. Isto é, dentro da residência de Deus. Entraram lá no lugar santo. E nas câmaras ao redor do templo, que tinha muitas câmaras, ou seja, quartos, e ali colocaram imagens, colocaram pinturas, dali adoravam o sol, adoravam répteis, adoravam animais imundos, adoravam suas esculturinhas. Tudo isso colocaram dentro do templo. Coitado do profeta Jeremias, né? Coitado do profeta. E ainda queriam matar Jeremias. Então vamos ler, eu vou ler aqui. O que podemos ver aqui é um exemplo de como algumas pessoas aprenderam lições com a história, enquanto outras, conhecendo a mesma história, se recusaram a aprender as mesmas lições. Como nós somos diferentes, né? A nossa natureza é uma natureza de pó, uma natureza de pecado, de queda. Sem Deus, sem humildemente entregar-se a Deus, não tem salvação a ninguém. Que eu seja humilde diante de Deus e você também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó bom Deus, por favor abençoa-nos. Abençoa-nos e guarda-nos. Livra-nos de cairmos também, de sermos sacudidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.